Sejam bem-vindos ao canal Locran. Eu sou Ana Correia. E hoje, você está prestes a atravessar as fronteiras de Vanagandr. Então se acomode, coloque os fones e venha comigo para um mundo coberto pelo frio, pela guerra e por antigas lendas esquecidas. Uma terra onde gigantes caminham entre os homens, dragões cruzam os céus das montanhas congeladas e criaturas ancestrais espreitam nas sombras além das muralhas. Esta é uma história narrada de fantasia sombria para aqueles que amam magia, batalhas épicas, aventuras medievais e mundos vivos. E acredite, quanto mais fundo você entrar nessa jornada, mais difícil será escapar dela. Capítulo 3 – Sangue de Irmãos. Raul observava tudo com uma atenção quase infantil enquanto girava a espada curta de treino nas mãos. Não parecia nervoso. Também não parecia arrogante. Apenas interessado. Como alguém tentando entender as regras de um jogo novo. Kael pegou um escudo largo de aço negro e uma espada curta reforçada com metal nas bordas. O símbolo da Aesir, a cabeça de um lobo, brilhava desgastado sobre o peito da armadura dele. Quando entrou no círculo, o barulho das apostas diminuiu naturalmente. A chuva fina continuava caindo sobre o campo de treinamento, transformando terra e pedra em uma mistura escura de lama escorregadia. O vento fazia os estandartes dos Aesir baterem contra os mastros enquanto dezenas de membros da guilda cercavam a arena improvisada. Alguns riam, outros apostavam moedas, mas todos mantinham os olhos presos nos dois homens no centro. Havia algo errado no ar. Aquela luta já não parecia um simples teste para o novato. Kael girava lentamente a espada curta entre os dedos enquanto observava Raul de cima a baixo com evidente desprezo. A armadura pesada rangia conforme ele se movia, e o escudo preso ao braço esquerdo parecia largo bastante para parar uma carroça inteira. Raul, em contraste, parecia quase miserável usando roupas simples demais para aquele ambiente. Mesmo assim, não desviava o olhar nem por um instante, o que começava a irritar Kael mais do que qualquer provocação. Então vamos ver se o que a Morgana e o Eirik falaram é verdade. Kael cuspiu no chão enlameado. Mas confesso que eu esperava alguém, sei lá, menos acabado. Raul ajeitou a espada sobre o ombro e inclinou a cabeça levemente, como se estivesse realmente pensando naquilo. Depois soltou um pequeno suspiro cansado. E eu esperava alguém menos feio. Acho que os dois saíram decepcionados. Algumas gargalhadas explodiram perto das arquibancadas improvisadas. Atlas praticamente engasgou de tanto rir enquanto Leona batia com força em suas costas. Kael não riu. O maxilar dele travou imediatamente, e Mira percebeu aquilo antes de qualquer outra pessoa. O clima mudou de vez. Última chance de ir embora andando. Disse Kael, agora frio. Não vou aliviar porque você parece um cachorro perdido. Raul girou o pescoço lentamente até ouvir um estalo seco. O corpo inteiro ainda doía da batalha contra o gigante e da noite mal dormida, mas seus olhos vermelhos permaneciam tranquilos. Estranhamente tranquilos. Engraçado. Eu estava pensando em falar exatamente isso para você. O silêncio caiu de vez sobre o campo. Até aqueles que apostavam pararam de falar. Kael foi o primeiro a avançar. Sem aviso. Sem contagem. A espada veio rápido demais, cortando o ar numa diagonal brutal direcionada ao ombro de Raul. O impacto só não arrancou sangue porque Raul conseguiu recuar no último instante, sentindo o vento da lâmina raspar seu rosto. Kael não parou. O escudo veio logo depois como um ariete de guerra, esmagando o peito de Raul antes mesmo que ele recuperasse equilíbrio. O impacto lançou vários metros para trás sobre a lama. Um som pesado ecoou pela arena, arrancando reações imediatas da guilda. Isso! Gritou alguém. Raul deslizou pela lama antes de firmar os pés. O braço esquerdo tremia por causa do impacto, mas havia algo errado em sua expressão. Ele estava sorrindo. Não era arrogância, nem provocação. Parecia diversão. Kael percebeu aquilo e odiou. Raul avançou de volta num impulso repentino. A espada desceu horizontalmente primeiro, depois verticalmente sem intervalo algum entre os movimentos. Kael bloqueou ambos usando espada e escudo ao mesmo tempo, mas o choque arrancou um som metálico violento que ecoou pelo pátio inteiro. Pela primeira vez, os pés de Kael deslizaram alguns centímetros sobre a lama. Os olhos de Eirik estreitaram discretamente. Aquilo não era normal. Então você realmente estava tentando me machucar. Raul comentou entre a respiração pesada. Kael respondeu avançando outra vez. A espada golpeou de cima para baixo com força suficiente para esmagar um crânio. Raul bloqueou por reflexo, mas o peso atravessou sua guarda inteira. Seus braços vibraram até os ombros. Antes que pudesse recuperar postura, o escudo de Kael atingiu suas costelas num movimento curto e brutal. O ar desapareceu dos pulmões de Raul. Ele caiu de joelhos na lama.
Mira sentiu o estômago apertar involuntariamente. Isso já passou de um treino, murmurou ela. Morgana continuava observando em silêncio, de braços cruzados. Os olhos dourados acompanhavam cada detalhe da luta sem piscar. Não, respondeu baixo. Agora que começou. Raul cuspiu sangue na lama e levantou devagar. A dor queimava dentro das costelas como ferro quente, mas algo dentro dele parecia mais desperto conforme a luta avançava. Havia muito tempo que não encontrava alguém tão forte. Muito tempo desde que precisou lutar de verdade. Então ele avançou novamente. Dessa vez rápido. Rápido demais. Kael mal conseguiu acompanhar quando o golpe veio baixo e mudou de direção no meio do movimento, subindo diretamente contra seu rosto. A ponta da espada atingiu sua bochecha com um estalo seco. Sangue apareceu perto da boca de Kael enquanto ele recuava 2 passos involuntários. O campo inteiro mergulhou em silêncio. Raul ergueu a espada outra vez, respirando pesado. O sorriso havia desaparecido. Agora seus olhos estavam diferentes. Mais escuros. Mais frios. Kael limpou o sangue da boca usando o polegar. E então sorriu pela primeira vez. Aquilo preocupou Morgana imediatamente. Merda. Atlas murmurou perto da parede. Kael avançou sem qualquer hesitação. O impacto seguinte quase arrancou a espada da mão de Raul. Outro veio imediatamente depois. E outro. E outro. Não havia desperdício nos movimentos de Kael. Cada golpe parecia calculado para esmagar guarda, equilíbrio e respiração ao mesmo tempo. Raul começou a recuar involuntariamente enquanto tentava acompanhar o ritmo absurdo dos ataques. Agora todos conseguiam perceber. Kael estava segurando seus golpes antes. O som das armas ecoava como trovões sobre a chuva. Raul bloqueou outro ataque e sentiu os dedos perderem força momentaneamente. O impacto atravessava o metal, músculos e ossos como se Kael estivesse tentando desmontá-lo peça por peça. Você é forte. Kael disse entre um golpe e outro. Então por que luta como alguém tentando sobreviver? Raul bloqueou outra pancada pesada e rangeu os dentes. Porque eu passei a vida inteira tentando. Kael girou o corpo inteiro e acertou o escudo diretamente no estômago dele. Dessa vez Raul realmente perdeu o equilíbrio. Seu corpo deslizou vários metros antes de cair sobre um joelho, tossindo sangue e lama. Os braços tremiam de exaustão. O peito queimava. Ainda assim, ele ria baixo. Kael observou aquilo com olhos estreitos. Você gosta disso? Murmurou. Raul levantou lentamente a cabeça. E você não? Por um instante, os dois sorriram ao mesmo tempo. Então aconteceu. Primeiro veio o som. Um estalo seco. Pequeno. Azul. Os olhos de Kael se estreitaram imediatamente enquanto faíscas começavam a surgir entre os dedos de Raul. Pequenos relâmpagos percorriam sua mão, depois o braço inteiro, subindo pelos ombros como serpentes elétricas vivas. O campo inteiro congelou. Atlas foi o primeiro a falar. Não, não, peraí, que porra é essa? Mira regalou os olhos. Morgana lentamente descruzou os braços. Até Eric demonstrou reação. Porque todos ali entenderam imediatamente o que estavam vendo. Magos eram raros, porém magos que lutavam como guerreiros eram quase impossíveis. E Raul sequer havia recitado encantamento algum. Kael ficou imóvel por um segundo. Você é um mago? Raul girou a espada lentamente enquanto os raios dançavam pela lâmina. Infelizmente. Então ele desapareceu. O estalo azul explodiu sob seus pés e Raul cruzou a arena numa velocidade absurda. Kael ergueu o escudo por puro instinto no último segundo. A espada colidiu contra aço e madeira junto de uma descarga elétrica monstruosa. O trovão explodiu pelo campo inteiro. Kael foi empurrado meio passo para trás. O braço do escudo tremeu involuntariamente. O cheiro de metal queimado invadiu o ar. Pelos deuses. Atlas sussurrou. Raul não deu espaço. Outro golpe veio imediatamente depois, dessa vez mais rápido. Kael conseguiu bloquear novamente, mas os raios atravessaram o escudo como água atravessando o tecido. Os músculos de seu braço contraíram involuntariamente por causa da descarga. Kael sorriu. Não um sorriso amigável, mas de um guerreiro com uma paixão ardente por guerra. Finalmente. Ele avançou como uma avalanche. O escudo desceu tentando esmagar a cabeça de Raul, mas o mesmo desviou por centímetros. A espada veio logo depois. Raul bloqueou. O impacto fez seus joelhos dobrarem quase até a lama. Kael continuou pressionando sem parar, golpe após golpe, usando força bruta suficiente para quebrar homens comuns ao meio. Raul começou a recuar. E Kael percebeu. Você luta bem, para alguém que aprendeu sozinho. Raul respirava pesado agora. Como você sabe disso?
Kael golpeou outra vez. Porque nenhum mestre decente ensinaria essa postura horrorosa. Algumas risadas nervosas surgiram ao redor. Então Kael errou. Foi só um instante. Só um pequeno excesso de força no movimento descendente. Mas Raul viu. Sua mão brilhou em vermelho por uma fração de segundo. Calor percorreu a espada inteira enquanto ele girava o corpo junto do golpe seguinte. A lâmina atingiu o escudo de Kael com violência. O aço rachou. Não amassou. Rachou. O impacto atravessou a arena inteira. Kael arregalou os olhos pela primeira vez desde o início da luta. Raul avançou imediatamente depois, sem dar espaço para recuperação. Outro golpe. Mais forte. Mais rápido. O escudo explodiu. Madeira, aço e couro voaram pela arena enquanto Kael finalmente era forçado a recuar de verdade. O silêncio caiu sobre todos os Aesir. Ninguém respirava. Ninguém falava. Raul abaixou lentamente a espada. Até ele parecia surpreso. Desculpa. Disse entre a respiração pesada. Eu não queria quebrar. Kael olhou para os restos do escudo espalhados pela lama. Depois voltou os olhos para Raul. E começou a rir. Mentiroso miserável. Rosnou ele com um sorriso selvagem surgindo no rosto. Você está adorando isso. Os dois riram ao mesmo tempo, cansados, ensanguentados e completamente tomados pela adrenalina da luta. A chuva escorria pelos rostos dos dois enquanto apertavam novamente os cabos das espadas. Kael avançou um passo. Raul fez o mesmo. O campo inteiro prendeu a respiração ao perceber que nenhum deles pretendia parar ali. Então uma voz atravessou a arena antes do próximo golpe nascer. Chega! Não foi um grito. Nem precisou ser. A única palavra esmagou o campo inteiro como o peso de uma montanha caindo sobre todos ao mesmo tempo. Conversas morreram. Risadas desapareceram. Até o vento pareceu diminuir por um instante. Raul sentiu os pelos do braço arrepiarem antes mesmo de olhar para trás. Quando virou o rosto, viu o velho parado na entrada de Hrofnir. Orven observava os dois em silêncio. A chuva fina escorria pelos longos cabelos prateados e pela barba espessa que descia até o peito. O pesado manto negro movia-se lentamente com o vento, revelando partes da armadura dourada marcada por cicatrizes de guerra. O único olho visível parecia cansado. Mas havia algo pior ali. Algo monstruoso escondido sob aquela calma absoluta. Mesmo imóvel, Orven dominava o espaço inteiro. Kael foi o primeiro a respirar de novo. Ele abaixou lentamente a espada enquanto tentava controlar o ritmo pesado da própria respiração. O braço direito tremia levemente por causa das descargas elétricas. Raul, por outro lado, continuava encarando Kael como um animal ainda pronto para saltar. A luta não acabou. Raul disse entre a respiração pesada. Nós dois ainda conseguimos ficar em pé. Atlas imediatamente apontou o dedo para o campo. Exatamente. Eu ainda tinha 20 moedas apostadas no idiota do Kael. Isso aqui não acabou. Eu exijo justiça. Justiça e meu dinheiro. Leon acertou a nuca dele com tanta força que Atlas quase caiu da arquibancada improvisada. Cala a boca antes que o velho escute tuas apostas, idiota. Já escutou. Atlas respondeu indignado, massageando a cabeça. E outra. Isso aqui virou questão de honra financeira. Orven nem sequer olhou para Atlas. O velho desceu lentamente os degraus de pedra enquanto caminhava em direção ao centro da arena destruída. Cada passo parecia pesado demais para alguém daquela idade. Ainda assim, ninguém ousava abrir a boca enquanto ele passava. Mira percebeu vários membros da guilda desviando o olhar involuntariamente quando Orven cruzava perto deles. Até Kael parecia menor diante dele. Garoto. Orven falou calmamente ao parar diante de Raul. Você não morreu. Kael também não morreu. Além disso, vocês dois estavam claramente tentando arrancar pedaços um do outro. Para mim isso parece um resultado bastante satisfatório. Raul continuou segurando a espada por mais alguns segundos. O peito subia e descia rapidamente enquanto ele tentava decidir alguma coisa dentro da própria cabeça. Mira percebeu aquilo imediatamente. Ele realmente queria continuar lutando. Então ela discretamente balançou a cabeça para ele aceitar. Por algum motivo, Raul pareceu ainda mais desconfortável depois disso. Como se não soubesse lidar com a própria vontade de parar. Seus dedos apertaram a espada mais uma vez antes de finalmente abaixá-la devagar. Kael soltou uma pequena risada cansada. Tá vendo? Até o velho cansou de assistir tua cara feia. Raul limpou o sangue do canto da boca usando o pulso. Você fala demais para alguém que acabou de perder o escudo. Atlas imediatamente ergueu os braços. Isso. Eu sabia. Vitória moral do garoto esquisito. Pagamento em dobro. Todo mundo viu o escudo explodir. Você apostou nos dois lados.
Morgana respondeu sem sequer olhar para ele. Que pilantra desgraçado. Atlas ficou em silêncio por 2 segundos. Isso não é importante agora. Algumas gargalhadas atravessaram o campo, quebrando parte da tensão sufocante da luta. Mesmo Kael acabou soltando uma risada baixa pelo nariz enquanto observava os restos do escudo espalhados pela lama. Depois olhou novamente para Raul. Havia dor nos olhos dele. Cansaço também. Mas acima de tudo havia respeito. O tipo de respeito que só nasce depois de uma luta real. Orven então parou diante do escudo destruído. A ponta da bota virou um dos pedaços partidos enquanto o velho observava os danos em silêncio. Depois analisou a armadura rachada de Kael. Depois a espada quase despedaçada nas mãos de Raul. Por fim, levantou o olho restante diretamente para o garoto. O silêncio voltou imediatamente. Mira percebeu vários membros da guilda ficando tensos outra vez. Até Eric observava atento agora. Porque todos ali sabiam que aquele momento importava. Muito mais do que a luta em si. Orven ficou quieto durante alguns segundos. Então sorriu. Foi pequeno, mas sincero. Você realmente é um garoto cheio de surpresas. Murmurou ele. E aparentemente nasceu com um talento natural para destruir qualquer coisa que coloca na tua mão. Raul pareceu genuinamente preocupado. Olhou primeiro para o escudo destruído. Depois para Kael. Eu consigo consertar? Talvez. Se tiver ferramentas boas. O campo inteiro explodiu em risadas. Até Erika abaixou o rosto, tentando esconder um sorriso. Kael soltou uma gargalhada cansada enquanto passava a mão pelos cabelos molhados. Não chega perto das minhas armas, pelo amor do Sete. Orven apenas balançou a cabeça lentamente. Não. Acho que já vi o suficiente hoje. Disse ele antes de olhar diretamente para Raul outra vez. Raul, você provou ser digno de carregar o nome dos Aesir. O silêncio que veio depois pareceu maior do que a própria chuva. Raul simplesmente ficou parado. Sem reação. Sem sorriso. Sem resposta. Mira sentiu algo apertar no peito quando percebeu aquilo. Pela primeira vez desde que encontraram Raul, ele parecia completamente perdido. Como se aquelas palavras tivessem atingido um lugar dentro dele que ninguém jamais tocou antes. Como se ninguém tivesse realmente oferecido um lugar para ele permanecer. Não de verdade. As mãos dele afrouxaram lentamente ao redor da espada. Então, devagar, Raul sorriu. Pequeno, quase inseguro, mas real. Kael observou aquilo em silêncio antes de cuspir sangue na lama e apontar a espada para ele mais uma vez. Não acha que acabou só porque entrou para a guilda. Rosnou. Quando teu corpo parar de parecer atropelado por um troll, nós terminamos isso. Raul finalmente riu de verdade. Você fala como se tivesse vencido. Eu sobrevivi à tua cara. Isso já conta como vitória. Atlas imediatamente apontou outra vez para o campo. Remate. Amanhã. Com apostas oficiais dessa vez. Eu vou organizar tudo. Vai ser histórico. Leona segurou Atlas pela gola antes que ele começasse a subir numa mesa improvisada. Tu vai organizar ao teu funeral se continuar berrando perto do mestre. Ditadura. Isso aqui virou uma ditadura. Orven ignorou completamente o caos ao redor enquanto se virava lentamente em direção à entrada de Hrofnir. Antes de entrar novamente no salão, porém, parou por um instante sem olhar para trás. Kael, leve seus equipamentos até o Baku para ele restaurá-los. Disse calmamente. E Raul? Bem-vindo aos Aesir. O velho então desapareceu para dentro da guilda. E anos depois, muitos homens ainda lembrariam daquela manhã chuvosa como o exato instante em que duas espadas começaram a caminhar lado a lado rumo a um futuro coberto por sangue, fogo, reis mortos e histórias que sobreviveriam muito além dos próprios homens que as criaram. O interior de Hrofnir parecia ainda mais barulhento depois da chuva. O cheiro de cerveja, couro molhado e carne assada dominava o grande salão enquanto dezenas de vozes se atropelavam perto da fogueira central. Raul entrou devagar, sentindo o ombro reclamar da luta contra Kael toda vez que respirava fundo demais. Atrás dele, alguns membros da guilda ainda discutiam a luta no campo de treinamento. Outros olhavam discretamente na direção dele, tentando decidir se o garoto recém-chegado era corajoso, estúpido ou perigoso. Talvez as três coisas. Raul tentou ignorar aquilo enquanto procurava algum sinal de Orven entre as mesas lotadas. Foi quando ouviu Leona bufando alto perto da lareira. Eu tô falando sério, Dargan. Você é um desperdício de espaço dentro dessa guilda. Dargan permanecia afundado numa cadeira de madeira com uma garrafa apoiada contra o peito. O cabelo estava preso de qualquer jeito, metade da barba ainda molhada de cerveja. Mesmo assim, ele parecia confortável demais para alguém sendo insultado daquele jeito. Você fala isso como se eu ocupasse muito espaço.
Você ocupa oxigênio. Você é dramática demais. Leona apontou um pedaço de pão na direção dele como se fosse uma arma. Você não caça, não treina ninguém, não limpa nada. Só bebe, dorme e aparece com mulher casada no quarto dos outros. Dargan pareceu refletir genuinamente sobre aquilo. Em minha defesa, a maioria delas parecia bem solteira quando me conheceu. Atlas quase caiu da cadeira rindo. Até alguns veteranos perto da fogueira começaram a gargalhar. Leona parecia perto de arrancar a cabeça de alguém. Raul piscou algumas vezes, sem saber exatamente se aquilo era uma discussão séria ou só outra noite normal na Aesir. Você comeu uma freira em cima de um altar ontem. Tecnicamente, foi ao lado do altar. Isso muda alguma coisa? Raul decidiu continuar andando antes que alguém fosse assassinado. A dor no corpo começou a pesar de verdade conforme ele atravessava o corredor lateral em direção aos dormitórios inferiores. O silêncio daquela parte da guilda contrastava completamente com o caos do salão principal. Apenas o som distante das vozes ecoava através das paredes de pedra aquecidas pelos canos de vapor. Ele desceu as escadas lentamente. Cada passo fazia as costelas reclamarem. Kael realmente batia como uma carroça desgovernada. Raul esfregou o rosto cansado enquanto tentava lembrar onde Orven tinha dito que ficavam os quartos vazios. O corredor inferior era mais estreito, iluminado por cristais azulados presos nas paredes. Algumas portas estavam abertas, revelando camas simples, armas encostadas e roupas espalhadas. Então ele ouviu o choro. Baixo primeiro. Contido. Raul desacelerou imediatamente. O som vinha de um quarto logo após a curva do corredor. Uma voz feminina ecoou logo depois, áspera e cruel de um jeito que fez algo revirar no estômago dele. Para de agir como vítima. Você sabe exatamente por que ninguém gosta de você. Raul parou. Outra voz tentou responder entre soluços. Eu não fiz nada. Você existe. Já é irritante o bastante. Quando Raul virou a esquina, o corpo inteiro endureceu. Uma garota estava caída contra a parede perto da cama estreita do dormitório. Pequena, magra demais, usando um vestido florido rasgado na manga. Os braços protegiam a cabeça por puro reflexo, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo rosto pálido. Na frente dela havia uma mulher enorme, musculosa, alta, ombros largos. O tipo de pessoa que claramente sabia que intimidava os outros. Raul não sabia o nome ainda, mas reconhecia o tipo imediatamente. Tinha conhecido pessoas assim a vida inteira. Gente que machucava os mais fracos porque era a única forma de se sentir grande. A mulher ergueu a mão outra vez. Raul se moveu antes mesmo de pensar. O soco acertou o rosto dela com força seca. Ela cambaleou 2 passos completamente surpresa. Raul também ficou meio chocado por um segundo. Ele tinha acabado de entrar na guilda fazia menos de alguns minutos e já estava batendo no veterano da Aesir. A situação piorava rápido. Que porra! Ela levantou a cabeça devagar, sangue escorrendo pelo canto da boca. Os olhos dela encontraram os dele cheios de incredulidade primeiro. Depois raiva. Raul ergueu a mão imediatamente. A luz avermelhada surgiu entre seus dedos quase por reflexo. O calor tomou o corredor. Nós nem nos conhecemos, disse Raul com a respiração pesada. Mas olha o tamanho dela, e olha o seu. Isso aqui parece divertido para você? Ela cuspiu sangue no chão e deu um passo à frente. Você é novo aqui, sulista. Não faz ideia de onde está se metendo. A bola de fogo começou a crescer lentamente na palma da mão dele. Talvez não. Então abaixe essa merda antes que eu arranque seus dentes ou quer ser expulso. Raul sustentou o olhar dela sem recuar. No fundo, ele percebeu algo irritante. Ela achava que ele iria desistir. Como quase todo mundo desistia. Como as pessoas desistiam nos becos de Valgrim quando os fortes apareciam. Como os homens desistiam quando as gangues tomavam crianças das ruas. Como todo mundo olhava pro chão e fingia não ver. Algo frio atravessou o peito dele. Você talvez tenha razão, murmurou Raul. Talvez eu devesse ter medo de ser expulso daqui. O fogo aumentou. As paredes do corredor ficaram alaranjadas. Ela finalmente hesitou. Mas se esse lugar permite gente assim bater numa garota indefesa, então talvez não seja um lugar onde eu queira ficar mesmo. A voz dele endureceu completamente no final. Não alta, não exagerada, só honesta. E isso pareceu pior. Raul apontou a mão na direção dela. Sai do quarto. Por alguns segundos ninguém se moveu. Apenas o fogo crepitando entre os dedos dele. Então ela estalou a língua com raiva antes de recuar lentamente até a porta. O olhar dela prometia problema futuro. Raul percebeu isso imediatamente. Ainda assim, não abaixou a magia até ela desaparecer no corredor. O silêncio voltou. A bola de fogo sumiu devagar da mão dele.
Só então Raul percebeu as queimaduras vermelhas na própria pele. Ele respirou fundo antes de finalmente olhar para a garota no canto. Ela ainda tremia. Os cabelos claros caíam sobre o rosto molhado de lágrimas enquanto tentava recuperar o ar. Raul deu um passo mais próximo devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Ei, acabou. Ela não respondeu. Raul ajoelhou devagar na frente dela. Foi então que percebeu. Os olhos dela não focavam em nada. A pequena elfa era cega. O aperto que veio no peito dele foi imediato. Brutal. Porque aquilo trouxe lembranças demais. Crianças escondidas nos becos. Meninos dormindo abraçados para não morrer de frio. Garotas assustadas fingindo coragem enquanto adultos quebrados rondavam as ruas de Valgrim como animais famintos. Raul fechou os olhos um instante. Quando falou outra vez, a voz saiu mais baixa. Ei, você não precisa ficar com medo de mim também. A garota hesitou antes de responder baixinho. Você, ainda tá aqui? Tô. Ela foi embora? Foi. Ela soltou o ar devagar. Os dedos tremiam contra o próprio vestido rasgado. Raul não sabia muito bem o que fazer agora. Nunca tinha sido bom confortando gente. Na verdade, quase ninguém tinha sobrevivido tempo suficiente perto dele para precisar disso. Mesmo assim, algum instinto estranho falou mais alto. Ele abriu os braços hesitante. Posso sentar aqui? A garota sentiu quase imperceptivelmente. Raul sentou ao lado dela contra a parede fria do dormitório. O silêncio entre os dois durou alguns segundos longos. Então, devagar, ela acabou se aproximando primeiro, como alguém cansado demais para continuar fugindo. Raul congelou por meio segundo. Depois passou um braço ao redor dela cuidadosamente. O corpo pequeno ainda tremia. Então ele começou a fazer pequenos ruídos baixos, quase inconscientes. Sons suaves que lembravam os tratadores de cavalos dos cortiços tentando acalmar animais assustados depois de tempestades. Algo simples. Sem palavras bonitas. Sem promessas impossíveis. Só presença. E estranhamente funcionou. A respiração dela desacelerou aos poucos. Os dedos pararam de tremer. Ela acabou se encolhendo mais perto dele, enterrando o rosto contra o peito da camisa rasgada dele enquanto o cansaço finalmente vencia o medo. Raul ficou imóvel sem saber exatamente o que sentir sobre aquilo. Proteção. Raiva. Tristeza. Tudo misturado. Depois de alguns minutos, percebeu que ela tinha adormecido. Raul apoiou a cabeça contra a parede atrás deles e soltou o ar lentamente. O corpo inteiro doía. As mãos queimavam. As costelas pareciam quebradas outra vez. Mesmo assim, desde que chegou em Reykjavik, a sensação dentro do peito parecia menos vazia. Ele olhou para a pequena elfa dormindo nos braços dele. Então fechou os olhos também. E naquela noite fria em Hovtnir, o garoto vindo do fundo dos becos miseráveis de Valgrim acabou adormecendo protegendo alguém pela primeira vez em muito tempo. E assim termina mais um capítulo de Vanagandr. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal Locran e continue acompanhando os próximos capítulos dessa jornada. Seu apoio ajuda o YouTube a levar essa história para mais pessoas. E isso faz toda a diferença para que o mundo de Vanagandr continue crescendo. Eu sou Ana Nogueira. E nos vemos no próximo capítulo.